Bom, e a gente segue no noticiário corporativo e olhando agora especificamente para o nosso cenário local aqui para falar sobre Copasa. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais encerrou o processo de privatização, movimentando mais de 8 bilhões de reais. E esse valor deve chegar aos cofres do Estado mineiro, o único vendedor das ações. Vamos conversar então ao vivo com Marília Carvalho de Mello, diretora-presidente da Copasa. Marília, bem-vinda. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Eu que agradeço, Muriel. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em te receber. Quero muito saber a sua avaliação, antes de mais nada, de como que esse processo todo, então, é concluído. Como é que você enxerga esse cenário? Bem, a gente teve uma oferta muito exitosa, né? A conclusão do processo de privatização da Copasa. Obviamente, todo o modelo foi baseado em premissas fundamentais para o governo do Estado de Minas Gerais, que é a garantia da universalização do saneamento onde a Copasa opera. A gente tem clareza que todo esse processo trará um outro ritmo de investimentos no saneamento no Estado de Minas Gerais, né, de execução das obras necessárias nos municípios e, obviamente, também havia, né, ao governo do Estado um compromisso com o Propag. Então, o recurso que vem desse processo de desestatização, né, ele vincula-se a um pagamento de dívida com o governo da União. Mas a Copasa, né, ela começa então um novo ciclo de saneamento em Minas e nós temos uma avaliação muito exitosa, até porque, assim, primeiro o investidor de referência equatorial, né, é hoje, né, uma empresa importante no setor de utilities no Brasil e vem demonstrado aqui no estado de São Paulo, né, um desempenho no saneamento com grandes investimentos. E o book também, o que foi a mercado, né, Muriel, demonstrou a credibilidade da companhia, né? Nós tivemos 33 vezes a demanda colocada, né, aproximadamente 60 bilhões, né, de investidores aí que gostariam de participar na oferta a mercado. Então, o processo foi bastante exitoso. Eu aproveito para chamar para a conversa o Fabrício Julião, que é o nosso repórter da CNN Infra, que está com a gente também nessa conversa. Fabrício, bem-vindo. Obrigado, Muriel. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham e a Marília por ter nos concedido essa entrevista. Marília, a gente acabou de citar pouco mais de 8 bilhões que foram movimentados, mas inicialmente a expectativa era de que pudesse ser 10. Inclusive o processo de privatização ali, ele teve um adiamento quando não houve, né, segundo fontes nos disseram, aquele valor que o governo de Minas Gerais estabelecia como piso, né, como mínimo. Então eu queria entender se houve um valuation acima do governo de Minas Gerais ou se o mercado acabou precificando a Copasa de outra forma. Bem, é importante, né, a gente lembrar que do início da discussão do processo de privatização até o momento, a gente tem uma valorização de mais 70% nas ações da companhia, o que é muito relevante, né, durante esse período. Nós, de fato, fizemos o valuation da companhia, tivemos um fato superveniente ao longo do processo que redirecionou a nossa estratégia de uma forma muito rápida e célere para a garantia do sucesso da oferta, né, e o valor final ao qual, né, a companhia é desestatizada, ela já representa um ganho significativo. A gente está falando em mais 70% de valorização do início da oferta, mas se a gente fizer essa conta do início, né, do governo do Estado de Minas Gerais, hoje gerenciado pelo governador Matheus Simões, a gente chega a mais de 300% de valorização. Então a gente tem muita certeza, né, do compromisso com o recurso público com o qual essa oferta foi tratada. Marília, aproveito para perguntar qual o plano da Copasa para os cerca de 600 municípios que ainda não assinaram esse novo contrato. Excelente pergunta, Muriel. Assim, e esse é um ponto muito estratégico, né? O artigo 14 da Lei de Saneamento nos traz essa oportunidade de conversão, né, dos contratos de programa para contratos de concessão. E essa conversão é muito importante para a segurança dos próprios municípios, na garantia do atingimento das metas do marco, que a gente deve lembrar que é uma obrigação dos municípios e, obviamente, a Copasa é uma ferramenta, né, um prestador de serviço para garantir esse atingimento dessas metas. E os contratos novos, né, eles trazem metas muito específicas de garantia. Nós estamos, né, desde que eu cheguei à companhia, num processo de diálogo muito próximo com todos os prefeitos, com a Associação Mineira de Municípios. Tivemos uma mesa de negociação muito relevante
no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para municípios onde a gente opera água e não opera esgoto, e a gente retoma agora, após o processo de desestatização, temos o prazo até setembro para que essa conversão seja feita, né, e nesse diálogo, na transparência, dando as garantias necessárias para os municípios. Fabrício? Marília, quando a gente fala em uma desestatização, né, ou em uma privatização de uma companhia de saneamento, por exemplo, fica-se a dúvida por parte da população a qual ela é atendida se haveria um aumento de tarifa ali na conta, né, de esgotamento, na conta de água. E eu queria saber se isso há uma garantia de que não vai haver, e até emendando ali uma última pergunta, se há um cronograma de investimentos agora com a Equatorial nos próximos 2, 3 anos, algo no horizonte que você pode trazer para a gente? Fabrício, né, sobre a sua primeira pergunta, é importante dizer que a regulação tarifária é feita pela agência reguladora, né, em Minas Gerais, a ARSAI, vinculada ao Estado de Minas Gerais. A gente tem um modelo regulatório robusto, com segurança jurídica, então as regras continuam sendo ditadas pela ARSAI, e a companhia se submete a essas regras. Então, o que há de se esperar é que a gente continue com uma estabilidade, né, regulatória, como já acontece no Estado de Minas Gerais. E, obviamente, o incremento de investimento, né, nos próximos anos será necessário, como você muito bem disse. A gente tem um plano de investimentos já aprovado na Copasa até 2030, mas o novo investidor de referência, né, a Equatorial, obviamente, deve fazer uma revisão, né, nesse plano junto com a governança da companhia. Outro ponto também, Marília, levando em consideração que o Estado ficou com uma participação pequena e até um golden share um pouco mais limitado, queria te ouvir com relação a esse cenário, porque tem gente que critica falando que o Estado ficou com uma parte muito pequena para tomar qualquer tipo de decisão que possa vir a ser relevante. Que tipo de resposta você dá para esses críticos? Bem, Muriel, os 5% do Estado foi muito baseado na necessidade, na vontade do governo de Minas de acompanhar o processo de universalização, né? Que é, como eu disse, o pilar fundamental do processo de desestatização da companhia. A gente tem 2 instrumentos, né? Tem a Golden Share, que tem alguns pontos, como, né, a não possibilidade de mudança do nome da companhia, da sede da companhia, mas a gente tem hoje também, né, publicado um acordo de investimentos, de investidores que tem, né, algumas prerrogativas, como a participação do Estado no Conselho, né, durante esse período, tanto no Conselho de Administração quanto no Conselho Fiscal, que também se manterá na companhia. Além das regras de lock-up que também estão colocadas, né? O investidor de referência ele precisa permanecer na companhia até a entrega da universalização, podendo, né, em 4 anos vender 50% da sua participação, mas vinculado à total retirada no processo de universalização. Então, por isso, né, a decisão do Estado de permanecer para esse acompanhamento, participando efetivamente da governança. Fabrício? Marília, eu tenho só mais uma pergunta que é referente àqueles mais de 600 municípios que a Muriel citou no começo, né? Porque a lógica, né, de uma privatização ali, uma empresa que entra agora nesse negócio, obviamente tem a lógica do lucro, e como atender a expectativa desses municípios que são menores e menos lucrativos? Há uma garantia de que eles não serão desatendidos? Excelente pergunta. É bom a gente, né, reforçar qual é o modelo regulatório no Estado de Minas Gerais, né, que é o modelo discricionário, que traz aí o conceito de subsídio cruzado, exatamente para que municípios como Belo Horizonte, que nós já renovamos o contrato até 2073 e é um pilar, né, financeiro muito importante para a companhia, possa garantir os investimentos necessários em todos os municípios do Estado de Minas Gerais, nos 636 que hoje a Copasa atua. Então, o modelo discricionário ele dá essa garantia, além, obviamente, do trabalho que o governo do Estado agora faz, né, que é a adesão dos municípios à Unidade Regional de Água e Esgoto, né, a ORAE número 1, exatamente instituída na área de abrangência da companhia. Marília, outro ponto para a gente conversar também por aqui, para a gente encerrar o nosso papo, e agradeço mais uma vez pela sua presença. Gostaria de saber a sua avaliação diante desse cenário que a gente tem acompanhado e quais os próximos passos que você enxerga. E, por último, olhando especificamente para o consumidor mineiro que pode estar acompanhando, pensando
onde que eu entro nisso? Nesse caso, eu te pergunto, como que o consumidor mineiro vai poder entender essa privatização no sentido de estou entendendo que está melhorando a qualidade do serviço prestado? Vai ser possível que o consumidor mineiro perceba essa diferença? Com certeza, Muriel, e como eu disse, esse é o propósito. A gente fala muito de universalização, né? Universalização é atendimento de 99% de água a todas, né, as residências no quais a Copasa presta serviço, coleta e tratamento de esgoto, mas a universalização ela deve ser calcada, e esse é o propósito, em uma eficiência na prestação do serviço. Respostas rápidas aos nossos consumidores, controles de vazamento, redução de perdas, né? A Copasa tem um planejamento estratégico que, obviamente, agora vai ser revisitado pelos novos investidores, mas com foco na melhoria da prestação de serviço para os nossos clientes, né? O que é fundamental para a companhia. Muito bem, diretora-presidente da Copasa, Marília Carvalho de Mello, obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes, viu, para a gente conversar e entender um pouco mais sobre o futuro da Copasa. Eu que agradeço, prazer estar aqui na CNN com você. Obrigada.